José era o 11º filho de Jacó, patriarca de Israel, e o primeiro nascido de Raquel, a esposa favorita de Jacó. Desde o nascimento, ele ocupava um lugar especial no coração de seu pai. Jacó o amava mais do que seus outros filhos, o que ficou evidente quando deu a José uma túnica colorida, símbolo desse amor. Esse favoritismo gerou ciúmes e ressentimentos entre os irmãos de José, que o viam como predileto. Além disso, José teve 2 sonhos que intensificaram a animosidade. Em um deles, seus feixes de trigo se erguiam enquanto os feixes de seus irmãos se curvavam diante dele. No outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a ele. Ao contar os sonhos, os irmãos ficaram furiosos, e até Jacó o repreendeu, embora guardasse essas palavras no coração. Um dia, Jacó enviou José para verificar os irmãos, que pastoreavam o rebanho em Dotã. Ao avistarem José se aproximando, os irmãos tramaram matá-lo, mas Rúben, o mais velho, convenceu-os a jogá-lo numa cisterna em vez disso. Quando José chegou, foi despojado de sua túnica e lançado na cisterna. Eles decidiram vender José a uma caravana de ismaelitas que passava, lucrando com a venda e evitando o crime de sangue. Os irmãos pegaram a túnica colorida, a mancharam com o sangue de um cabrito e levaram a Jacó, que ficou devastado ao acreditar que seu filho tinha sido devorado por uma fera. Enquanto isso, José foi levado para o Egito e vendido como escravo a Potifar, um oficial do faraó. José rapidamente se destacou por sua diligência, e Potifar o nomeou administrador de sua casa. Entretanto, a esposa de Potifar começou a assediar José. Ele, firme em seus princípios, rejeitou suas investidas. Um dia, ela o agarrou, e ao ele fugir, deixou sua túnica com ela. Irritada, ela acusou José de tentativa de estupro, e Potifar, acreditando em sua esposa, mandou José para a prisão. Na prisão, a mão de Deus continuou a estar com José. Ele conquistou a confiança do carcereiro, que o encarregou de cuidar de outros prisioneiros. Um dia, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó foram presos e tiveram sonhos perturbadores. José os ajudou a interpretar os sonhos, prevendo que o copeiro seria restaurado ao seu cargo em 3 dias, enquanto o padeiro seria executado. Assim ocorreu. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele diante do faraó, mas o copeiro esqueceu-se. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos que ninguém conseguia interpretar. No primeiro, ele viu 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. No segundo, 7 espigas de trigo cheias eram engolidas por espigas mirradas. O copeiro lembrou-se de José, que foi trazido à presença do faraó. José interpretou os sonhos, prevendo 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome, e aconselhou o faraó a nomear alguém para administrar os recursos durante esse período. Impressionado, o faraó nomeou José como governador do Egito, confiando a ele a gestão dos armazéns. Durante os 7 anos de abundância, José armazenou grandes quantidades de grãos, e quando a fome começou, ele vendeu os estoques ao povo e atraiu pessoas de toda a região. A fome também atingiu a terra de Canaã, onde Jacó e sua família viviam. Jacó enviou seus filhos, exceto Benjamim, para comprar comida no Egito. Quando os irmãos de José chegaram, ele os reconheceu, mas eles não o reconheceram. José os tratou com dureza, acusando-os de serem espiões e os prendeu por 3 dias. Após 3 dias, ele decidiu libertá-los, mantendo um deles como refém, enquanto os outros levavam comida para casa e voltavam com Benjamim. Durante as interações, os irmãos conversavam sobre a culpa que sentiam pela traição a José, sem saber que estavam diante dele. Quando voltaram, José, em um plano emocional, fez parecer que Benjamim havia roubado um objeto precioso. Assim, ele queria ver como seus irmãos reagiriam. Os irmãos, desesperados, se ofereceram para se tornarem escravos no lugar de Benjamim. José, tocado pela mudança no coração de seus irmãos e pela lealdade deles a Benjamim, finalmente revelou sua identidade. Eu sou José, aquele que vocês venderam. Os irmãos ficaram aterrorizados, mas José assegurou-lhes que não os condenava. Ele viu a mão de Deus em toda a sua trajetória, compreendendo que foi enviado ao Egito para preservar a vida de sua família. Ele os convidou a trazer Jacó e toda a sua família para viver no Egito, onde poderiam prosperar durante os anos de fome.
Assim, a família de Jacó se reuniu, e José se tornou uma figura de reconciliação e perdão, mostrando que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus tem um plano maior. A história de José é uma lição poderosa sobre fé, resiliência e a capacidade de perdoar.